Moica moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é Grupo de Educadores Google. Muito bem, bem-vindos a mais um podcast Papo de Professor. E como não poderia ser diferente, nós trazemos então nesse episódio um tema super interessante e que desperta muito a curiosidade dos nossos assinantes que já pediram várias vezes para que nós abordássemos esse tema, que nós falássemos sobre ele. E eu não sei porque toda vez eu fico fazendo um mistério para falar qual tema que é, porque você que está nos ouvindo, que assina o podcast Papo de Professor, já sabe qual é o tema que nós vamos abordar, que são as ferramentas Google para a educação. Esse episódio ficou muito rico, ele foi gravado na cidade de Salto, interior de São Paulo, durante o encontro do Grupo de Educadores Google do interior. E nós temos 3 profissionais super engajados em educação, super engajados em tecnologia e super engajadas, claro, nos produtos Google para a educação. E teve tanto conteúdo que nós vamos dividir esse episódio em 2 partes. Isso mesmo, 2 partes. Primeira parte nós vamos aprender um pouco sobre as certificações Google, como obter, qual é a importância delas. E na segunda parte nós vamos entender quais são as ferramentas Google para a educação. E eu tenho um recado para dar para você. Eu queria agradecer todas as mensagens. No último episódio do podcast Papo de Professor, eu fiz um pedido de socorro, um desabafo, falando que eu estava com dificuldade de lançar os episódios. E algumas pessoas se prontificaram a fazer essa edição conosco. Eu queria mandar um abraço então a todo esse pessoal que mandou e-mails, que mandou mensagens, que se preocupou a fazer com que o podcast Papo de Professor seja o que ele é. E eu tenho N coisas para contar para vocês, mas vamos aos pouquinhos. Se prepare que nos próximos episódios nós vamos lançar um sorteio. E eu vou falar um dos brindes só que nós vamos sortear, que é uma caixa de som JBL Clip 2. É uma caixa de som fantástica, ela é a prova d'água. Então você pode ouvir o podcast Papo de Professor, tomando banho, inclusive. Inclusive, quero mandar um abraço pro professor Hamilton, da IMED. Nós gravamos um episódio, um dos próximos episódios será o episódio com ele, fantástico. E ele falou que ele toma banho ouvindo Papo de Professor, então um abraço pra você, Hamilton. E faça igual ao Hamilton, conte pra gente como você ouve o podcast Papo de Professor através do e-mail contato@papodeprofessor.com. Nós vamos lançar uma série que está super legal, chamada Bacalhau na Geladeira. Como vocês sabem, no ano de 2015, que foi o ano que surgiu o podcast Papo de Professor, eu, juntamente com alguns professores fantásticos do Brasil, fomos para a Finlândia e passamos um tempão lá. Durante essa nossa estada, o professor Rodrigo Calhau, que já é um velho conhecido aqui do podcast Papo de Professor, que faz parte da nossa equipe, ele escreveu uma série de textos, de relatos contando as percepções dele, as opiniões dele sobre aquilo que nós estávamos experienciando lá na Finlândia. E, depois de muito tempo, e o Rodrigo então resolveu trazer esses relatos em áudio, no formato de podcast pra gente. Então você se prepara, assina o feed do podcast Papo de Professor se você está ouvindo no nosso site, porque nos próximos episódios, então, nós começaremos a série especial Bacalhau na Geladeira, que é um relato curtinho, são episódios de aproximadamente 10 minutos, com os relatos das percepções pessoais em primeira pessoa do nosso tão querido professor Rodrigo Calhau. Então, temos várias novidades, mas, por enquanto, vamos então para o nosso episódio. Muito bem, bem-vindo novamente ao podcast Papo de Professor. É sempre um prazer estar com vocês, trazendo hoje um tema de particular interesse da maior parte dos nossos ouvintes. Nós já recebemos essa demanda, alguns de vocês mandaram e-mails, mandaram mensagem pelas nossas redes sociais com esse tema. E hoje eu tenho a alegria de trazer esse assunto que você já sabe, se você baixou o episódio, você já viu na capa do episódio qual é o tema de hoje. Que nós vamos falar sobre a gigante Google e sobre os produtos dela focado em educação. E para falar sobre esse assunto tão interessante, eu tenho a honra de estar durante a reunião do Grupo de Educadores Google do interior de São Paulo, na cidade de Salto, com 3 líderes de grupos de educadores Google. E eu quero apresentar para vocês, então, uma por uma, a começar à minha direita, você que não está nos vendo,
À minha direita, a professora Paloma Chaves. Seja bem-vinda ao podcast Papo de Professor, Paloma. Oi, Damione, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estou me sentindo muito honrada de estar no Papo de Professor aqui. Eu sou professora no Instituto Federal e, embora eu more aqui em Salto, eu trabalho no campus de Capivari do Instituto Federal. E sou professora certificada Google Innovator, que chama. O Google tem alguns tipos de certificações e esse é o certificado que eu tenho. Então, estamos aí começando o nosso grupo de educadores Google aqui de Salto. Nós vamos falar um pouquinho não, eu espero falar bastante sobre as certificações Google, né? É curiosidade de muitos estão nos ouvindo. E também quero apresentar para vocês a professora Roberta aqui. Seja bem-vinda, Roberta, ao podcast. Muito obrigada pelo convite, é uma honra participar. Eu sou bióloga de formação, hoje eu atuo como formadora de professores de ferramentas Google. Eu sou Google Trainer, que é uma das certificações que o Google também tem na área de educação. Obrigado, professora. E também apresentar para vocês a professora Natália Dinadaio, que está aqui com a gente também, e também é youtuber, não é isso, Natália? Exatamente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é uma honra estar aqui, conhecer tantas pessoas maravilhosas. Estou muito feliz mesmo, e eu acho que desse grupo que está aqui hoje, eu sou a mais nova no mercado, porque eu sou apenas certificada Level 2, mas estou batalhando aí, então também posso dizer um pouquinho para vocês como é que foi esse processo nesses últimos tempos, ok? Bacana, vamos então ao nosso bate-papo. Para dar início, então, a essa nossa conversa sobre os produtos da Google para a educação, eu gostaria de que vocês me explicassem, para aqueles que estão nos ouvindo, o que é o GEG, o Grupo de Educadores Google, que é a reunião onde nós estamos agora, né? Há alguns minutos atrás acabou essa reunião e eu já chamei essas 3 professoras maravilhosas e falei, vem cá, vamos conversar sobre isso, né? O que seria o GEG? O GEG, na verdade, é uma iniciativa do Google para fomentar a discussão sobre o uso de tecnologia e inovação em educação. Ele existe no mundo inteiro. E a gente tem que fazer reuniões, os líderes GGs promovem reuniões periódicas, são eventos gratuitos, abertos, os líderes são voluntários e eles podem ser acessados, né, os ouvintes podem procurar um diretório, procurando grupo de educadores Google, eles conseguem localizar o GG mais próximo à sua cidade ou na sua própria cidade. E sempre estar atento às redes sociais, que é onde ocorrem as divulgações dos eventos, e participar, porque esses eventos são com 4 objetivos principais. Colaboração entre os professores, porque é um grupo de educadores para educadores, aprendizado e aprendizado mútuo, na verdade, e compartilhamento de experiências, principalmente erros e acertos e como a gente pode fazer uma prática melhor. E um modelo de inspiração também, que a gente quer inspirar mostrando práticas inovadoras, experiências que deram certo para inspirar outros educadores a praticarem isso dentro da sua sala de aula. Eu acho muito bacana essa iniciativa. Eu trabalho com formação de professores há muitos anos e de todas as experiências em formação de professores que eu tive, as melhores, as mais ricas, as que dão mais resultados, as mais significativas, são aquelas que acontecem entre pares. Essa ideia de vir um especialista, vir dar uma palestra ou mesmo uma formação de uma ferramenta específica, às vezes no momento ela é até legal, mas ela produz pouco efeito depois. A gente se empolga ali no momento e depois passa uma semana, a gente já nem lembra aquilo que foi dito. Então, as formações entre pares, elas são as que ficam, elas partem das necessidades mesmo dos educadores, daquelas angústias que eles vivem ali no dia a dia em sala de aula, e por isso elas são mais significativas. Então, foi muito feliz essa iniciativa do Google nesse projeto do GEG, né, do Grupo de Educadores Google, porque o que eles fazem é isso, eles apenas incentivam, facilitam para que os professores se encontrem, os educadores, não só professores, todo mundo que está envolvido de alguma forma com a educação, se encontre e troque experiências, etc. Então eu acho que é um formato bacana. Eu acho ótimo e acho que todos vocês deveriam conhecer um GG próximo de vocês. Porque eu tenho certeza que vocês serão picados pelo mosquitinho da Google. Porque é uma coisa interessante, contagiante, galera. Essa troca de experiência ela é muito importante, né? Porque, como a Paloma estava falando, quando a gente vê um expert falar sobre um assunto, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. E quando nós vamos colocar a mão na massa e vamos executar aquilo, as coisas elas não funcionam nem sempre como nós estamos esperando. É uma das palestras
Eu fui convidado, inclusive, para falar no Sebrae em Minas, no encontro sobre educação inovadora. E eu comecei essa fala e chamou a atenção de muita gente. Porque eu falei, olha, depois que eu voltei da Finlândia, dessa capacitação sobre inovação pedagógica, eu mudei totalmente a maneira como eu dou aula. E talvez você não tenha ouvido isso da minha boca ainda, né? Você que está nos ouvindo. E assim que eu voltei para o Brasil, eu mudei tudo. E ao final de um semestre, usando todas essas metodologias, o meu resultado foi um insucesso. E aí todo mundo se surpreende. Como assim foi um sucesso, né? Você mudou tudo. Porque eu cometi uma série de erros, né? E tive uma série de dissabores, frustrações. E eu não tinha com quem trocar essa ideia. E aí, com o tempo, eu conheci pessoas que estavam tendo as mesmas dificuldades comigo. E hoje eu posso falar que 2, 3 anos depois, eu utilizo essas mesmas metodologias com sucesso. Porque eu aprendi com os meus erros. E quando você tem essa troca, né? Que você tá com pessoas que estão lá no dia a dia, você pode aprender a partir do erro da outra pessoa, né? Do que ela fez, dos sucessos e também dos insucessos, que também há muita aprendizagem no insucesso, não é? E estando entre pares, fica muito mais fácil você compartilhar o seu fracasso, o seu insucesso. Você fica menos inibido de mostrar, porque o que te afeta o outro também, porque ele é igual a você. Então isso eu acho que é uma coisa que é muito importante no grupo de educadores Google, porque a gente tá em iguais. E daí a gente pode, de fato, colocar as suas angústias, as suas necessidades, as suas experiências, e todo mundo crescer junto. Eu acho que esse é o objetivo. Tem acho que uma outra característica, sem dúvida, essa da horizontalidade, né, desse encontro, e o fato dele não estar vinculado a uma instituição, e principalmente a instituição onde você trabalha, né, porque às vezes você fica, mas eu vou admitir que eu erro no meu trabalho, né, você pode ficar com receio, isso é normal. Eu sou humano, né? Vou admitir que eu sou humano. Eu sou humano, né? Professor erra. Exatamente. Não acredito. Isso é muito, assim, é algo que não deveria acontecer, mas é muito comum. Embora a gente, na educação, tenha sempre um discurso de que não, mas os erros são importantes, a gente aprende com erro, mas na escola os erros não são admitidos, a gente precisa fugir deles. Então, eu acho que o grupo de educadores Google também facilita um pouco isso. Eu não estou no meu ambiente profissional, hierárquico, nada disso. Eu estou só com pessoas que às vezes têm uma experiência de outra instituição que tem similaridades com a minha, às vezes também é uma escola particular, ou é uma escola pública, ou enfim, do segmento, etc. Mas ao mesmo tempo não é dentro da instituição, não está fechado. Normalmente o professor tem formação de professores dentro da instituição onde ele trabalha, né? É ali onde mais acontece esse tipo de ação. E o Google não, ele é uma coisa totalmente livre, totalmente fora. Eu acho legal nessa troca, porque cada um tem sua afinidade também dentro, né, do que a gente tem no Google, que ele oferece, né? Então, cada um tem a sua afinidade. E, de repente, eu uso alguma ferramenta de uma maneira e eu gosto dela e o outro nunca tinha pensado em usar isso. Então, essa troca eu acho importante. E quando a gente vem nessa informalidade, porque é um encontro informal, onde a gente vai bater papo, e você mostrar isso para os outros, olha, pode ser assim ou pode ser do outro jeito, isso cria novas ideias até. Ideias que, de repente, podem ser levadas para a Google e podem transformar novas coisas para a gente usar, novas ferramentas para a gente usar na educação, porque eles querem isso da gente. É por isso que nós temos aí toda essa capacitação e todo mundo aí tá querendo chegar nesse innovator, porque todo mundo é innovator, mas a gente tá buscando cada vez mais, os professores querem mais, a gente percebe isso. Já que a gente tá falando sobre a certificação Innovator, aí vocês podem me dar um briefing sobre quais são as certificações que um professor pode obter do Google? São basicamente 4 certificações na área de educação, né? Tem o certificado nível 1, certificado nível 2, que é um pouco mais avançado. Tem o trainer, que é alguma coisa um pouco mais profissional, que te habilita a ser um profissional que dê formação Google em instituições, etc. E tem a Innovator, que é a única certificação que não é apenas um treinamento e uma prova que você faz, que, digamos, depende só de você para você obtê-la. É uma seleção que acontece, onde o Google seleciona pessoas com um perfil específico. Eles procuram professores que são muito apaixonados por educação, então que eles podem contagiar outras pessoas e que têm uma possibilidade de impactar pessoas. Eles percebem que são pessoas que fazem coisas
bacanas, mas não ficam só para ele, né, e para os seus alunos. Eles têm esse perfil de levar essas coisas, essas ideias, essas experiências para outras pessoas. Então, acho que tem basicamente essas 4. Eu acho que as meninas podem até falar melhor sobre a certificação nível 1 e 2, porque elas até fizeram recentemente, elas podem... Como eu já disse, eu sou a nova do grupo, então eu fiz recentemente, eu sou nível 2. Eu fiz recentemente a certificação nível 1 e 2. E assim, gente, é uma prova para quem, por exemplo, a certificação nível 1 é uma prova para quem tem um domínio básico das ferramentas Google. Então, você sabe mexer no Gmail tranquilamente, usar os marcadores, enfim, as funções básicas. Você não precisa ter um super conhecimento, mas é sempre interessante ir no site para fazer o training, né? Para entender melhor e saber, e não correr o risco lá de vir despreparado para a prova. É uma prova de duração de 3 horas máximas, né? De 3 horas, onde você tem 2 partes. A mesma coisa acontece para o level 2, ok? É a mesma ideia. São 2 partes. Uma parte de questões e a outra que é a parte de... mão na massa, vamos dizer assim. Cenários. Isso, dos cenários. Então é uma prova bem tranquila, o level 1, contanto que você já tem uma afinidade, mas é aconselhável sempre fazer o treinamento para você se sentir mais seguro mesmo com relação a isso. O level 2 já é uma prova um pouquinho mais trabalhosa, ela exige mais conhecimento na área, mas assim, é questão de se dedicar. Eu acho que tudo a gente precisa se dedicar. E aí é uma prova que realmente dura as 3 horas, você tem que estar lá firme e forte para fazê-la, e dedicação. Eu acho que dedicação para tudo que a gente faz, a gente precisa dela. E é importante ressaltar que o nível 1 e o nível 2, o foco é o educador. Então, a gente espera que os professores se capacitem apenas como professores, que eles não sejam instrutores Google, que eles não trabalhem especificamente com isso, mas é uma certificação pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal. Então, eles aprendem muito durante o processo de certificação e conseguem, inclusive, isso é interessante, que no Edu Training Center, que é o local, no site onde a gente estuda para fazer as certificações, a gente tem vários exemplos práticos de utilização das ferramentas na prática didática. Então, isso é interessante, eu acho que é um período de crescimento profissional mesmo. Essas certificações são renovadas periodicamente, porque as ferramentas mudam muito, né? Isso é uma característica do Google, de sempre trazer inovação, sempre trazer novidades. E então elas têm validade de 3 anos atualmente, né? A terceira certificação, que é o Google Trainer, que seria para capacitar um instrutor Google, é um pouco diferente. Tem uma prova também, essa está em inglês, porque do level 1 e 2 é em português já. É uma prova em inglês, mas que trata mais do teu poder de mudança e de liderança na mudança nas instituições, porque o papel do instrutor vai ser também fomentar essa mudança na instituição onde for instalado o uso do G Suite for Education. Então você tem que fazer essa prova, além disso você tem que ter as 2 certificações, o 1 e o 2, para mostrar a tua proficiência, e você tem que apresentar os treinamentos que você fez, né, que você já ministrou. Então o trainer, você não começa a ser trainer para treinar, é ao contrário, você já é uma pessoa que já tem uma experiência de treinamento, você apresenta como que você faz esse treinamento e faz um vídeo gravando a sua experiência, e daí é feita uma avaliação. É importante dizer também que tanto o Level 1, Level 2 e o Trainer são fluxo contínuo, ou seja, você pode fazer a qualquer tempo. E é diferente do Innovator, que a Paloma vai falar um pouquinho sobre ele. Você é uma Innovator, né? Eu sou Innovator. Olha que honra, gente. Então quem tá falando é quem é aqui, né? Opa! Desculpa, eu interrompi essa gravação só para dar um recado para vocês. Alguns poucos dias depois que nós fizemos a gravação desse episódio, vocês sabem, esse episódio é episódio gravado, claro, a Roberta Giacchino, a professora Roberta Giacchino, que está participando desse episódio, e a professora Natália de Nadai, também foram selecionadas como Google Innovators pelo Google. Olha que honra! Então, quando nós gravamos esse episódio, até aquela data, somente a professora Paloma Chaves era Google Innovator. Porém, logo em seguida, alguns dias depois, a professora Roberta e a professora Natália também foram selecionadas. Então, é uma honra, e desde já deixamos o nosso parabéns para a Roberta e a Natália, professoras inspiradoras, que com certeza merecem mais do que merecem esse reconhecimento pelo Google. Então, vamos continuar ouvindo o nosso episódio, então, com 3 professoras Google Innovators.
Então, eu me lembro que em 2014, quando a gente participou dessa primeira seleção, eles diziam que já fazia, se eu não me engano, eram 7 anos que eles tinham lançado a primeira certificação Innovator nos Estados Unidos. Naquela época não chamava Innovator, chamava Google Certified Teacher. Depois, logo em seguida, eles mudaram para Innovator. A gente tinha ganho até os botões, tudo Certified Teacher, muda tudo, troca tudo para Innovator algum tempo depois. Então, demorou 7 anos para chegar aqui no Brasil. Mas é uma certificação global e tem em vários países, inclusive quando eles abrem a seleção, você pode participar por qualquer país, né? Claro, quando abre no seu país, a língua utilizada vai ser a do seu país, fica mais fácil, mas se você quiser participar por qualquer, até pela Finlândia, você pode. Na Friolândia? Na Friolândia. Até você no verão pode. é frio. Na época que eu fiz, inclusive, nem era exigido o certificado nível 1 e 2, não existiam ainda esses certificados. Então, eles realmente avaliavam o seu perfil, o seu currículo, você tinha que fazer um vídeo apresentando por que tecnologia Google e que valor que você vê naquilo, etc. E eles avaliavam exatamente isso que eu tinha já mencionado. Primeiro, sua paixão e segundo, a sua capacidade de impactar, de levar isso para outras pessoas, né? Depois, então, naquela época a gente depois recebeu formação para uso dos recursos das tecnologias Google. Agora, que é a segunda vez que eles abrem essa seleção, eles já pedem essa certificação, porque assim, pelo menos você já tem alguma proficiência com o uso dos recursos e eles vão focar agora mais na questão da inovação mesmo, de como inspirar outras pessoas, esse que vai ser o foco, né? Na primeira seleção no Brasil foram 50 pessoas selecionadas, eu me lembro que na época eram umas 450 pessoas se inscreveram, né? Nessa seleção serão 35, se eu não me engano. 36. Não deixa um de fora. Por favor, pode ser a minha vaga, gente. E a concorrência vai ser muito maior. Provavelmente imagina, né? vai ser muito maior. Então, as inscrições encerram agora segunda-feira, então a gente ainda não tem o número total, né? Mas certamente eles vão divulgar e a expectativa é que seja muito maior mesmo. Até porque foi feito um esforço extremamente grande do GG Brasil, né? Porque a gente tem os GGs locais, por exemplo, eu sou de Campinas, mas a gente tem um GG Brasil que congrega todos os GGs do país. Foi feito um esforço bastante grande para que os professores se certificassem. A gente fez um bootcamp, fez uma sala de aula, um classroom com os professores e a gente fez um incentivo enorme para que vários professores se certificassem com foco a participar do Innovator agora. Tem uma outra informação que eu acho que é relevante. As certificações nível 1 e 2 são pagas. Você paga $10 pela certificação nível 1 e $25 pela certificação nível 2. A Trainer não é paga e nem a Innovator. Não tem. Trainer paga. É paga também. Paga. A Trainer paga agora, mas eu acho que é $15. Não, é um valor Bem pequeno. É bem comparado pequeno. com as certificações, por exemplo, que a gente tem na área de TI, Sim. que é a minha área de formação inicial, que é uma formação custa barata, custa $200, $300. Não, é bem barato, mas paga. E o Innovator não, a gente não paga nada, né? E é isso. Ela, como a Roberta já tinha mencionado, tem duração aí de 3 anos, então... E a vantagem, além da vantagem óbvia de você acumular conhecimento, de você melhorar suas práticas pedagógicas, durante o encontro de hoje, vocês haviam comentado a questão do network, né? Que você é inserido no diretório, você tem contato a nível global com outros Googles, com outros professores certificados, profissionais certificados, não é isso? Exatamente. No Trainer, no Innovator, acontece assim. Então, você tem contato com todos os Innovators do mundo, todos os Trainers do mundo, cada um da certificação que você possui, e você tem uma possibilidade de troca de experiências muito enriquecedora. Então, realmente, eu acho que é um ciclo virtuoso bastante produtivo, assim, né? Porque, na verdade, a gente tem... O Innovator vai estar falando de inovação e ouvindo de inovação em vários focos diferentes, de várias culturas diferentes, e isso vai fazer uma diferença muito grande. Também te abre outras perspectivas. Então, eu acho que isso é fantástico. Do Trainer também tem isso, porque a gente tem muita troca de informação de como dar a instrução, de como dar um significado maior da instrução para o professor, enfim, e questões técnicas também, de como resolver alguns problemas mais difíceis. Lógico que a pegada é diferente, né? Porque o foco é diferente, mas também é muito interessante também. É isso aí. Então essa foi a primeira parte do nosso episódio sobre o Google for Education.
Lembrando, vamos continuar essa discussão, vamos continuar essa conversa através do nosso e-mail contato@papodeprofessor.com. E não deixe de assinar o nosso feed, não deixe de entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Eu quero dar uma notícia super legal, mas eu só vou dar no próximo episódio. Então te vejo lá na continuação do Google for Education. Podcast Papo de Professor.